Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui com vocês no programa Aqui Seu Direito, formato podcast JJ, sempre trazendo informações de utilidade pública para você. Você das redes sociais, YouTube, Instagram, da Rádio Difusora, do portal JJ, você tem o direito de saber, de ter informações para a sua vida do dia a dia, para você não cometer erros. Eu venho aqui com as informações para que você tenha uma vida mais tranquila, para que você não cometa os erros, como eu falei, e para que você tenha a informação certa para agir de forma certa. Então, esse é o interesse desse programa, trazer para você a informação e o conhecimento. E hoje será um programa especial. Nós vamos tratar de recuperação de casamentos, terapia de casais, e eu trouxe aqui para conversar com a gente e para conversar com vocês um casal de terapeutas, ele engenheiro, mas terapeuta, a esposa psicóloga, terapeuta também na área de casamento, na área de restauração de casamentos, para tirar todas as dúvidas que pairam sobre esse assunto. E é um prazer recebê-los aqui, gente. Como vai? Bem-vindos, bem-vindo pastor Reginaldo, bem-vinda pastora Patrícia, aqui no nosso programa Aqui Seu Direito, né? E recebê-los aqui é uma honra poder contar com o compartilhamento da informação e do conhecimento que vocês têm aqui para os nossos espectadores. Isso é importante. Então, vamos lá. Dê um alô aqui para o pessoal do YouTube, do Instagram, das redes sociais. Olá, tudo bem vocês? Para a gente também é um prazer muito grande estarmos aqui. Ficamos muito contentes com o convite. E eu prezo muito por isso, pela oportunidade de compartilhar o conhecimento. Nós temos uma história, como você comentou aí, a gente vai falar um pouco disso, e muito mais do que a nossa história é esse desejo, esse anseio de poder contribuir. Nós sempre dizemos que temos um desejo enorme naquilo que a gente tiver a oportunidade e liberdade, contribuir com o que Deus propõe para a gente, né? Para que não fique retido só em nós. Opa, e a gente possa fazer isso isso ter um grande alcance e alcance o maior número de pessoas possível. Opa, que bom. Pastora Patrícia. É um grande prazer para nós também estarmos aqui, né? Compartilhando o conhecimento, né? A respeito da restauração familiar, e queremos contribuir também. Poxa, que legal. É uma honra recebê-los aqui. Eu sei que a gente tem muito a contribuir com os nossos espectadores aqui que estão assistindo nosso programa, para que eles possam não cometer erros, ou então, se estão no erro, tentar corrigir. Eu acho que é a melhor forma, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho aqui do pastor Reginaldo Costa, sobre um pequeno apanhado aqui do seu currículo. Engenheiro mecânico, gerente comercial da SAG, pastor do Ministério Discipular Cristo para Famílias. É isso, pastor? É isso aí. Glória a Deus. Pastora Patrícia Alves, psicóloga, pastora do Ministério Discipular Cristo para Famílias. Isso. Certinho? Então vamos lá. Estou sabendo que vocês têm 29 anos de casados, né? Perdão, 29 anos juntos e 25 de casados. Esse ano, bodas de prata. Olha só, que legal, que legal. Eu quero saber como é que a gente consegue chegar nessa longevidade aí nesse casamento, né? Como é que começou? Conta uma historinha, um apanhado assim inicial aí. A parte da história eu gosto sempre de deixar para ela, né? Ela gosta de valorizar os detalhes e às vezes eu passo batido, né? Conto de maneira muito resumida e ela fala, meu amor, você precisa explicar melhor tudo isso para as pessoas terem uma compreensão verdadeira do que a gente viveu, de quais foram as nossas experiências boas e não tão boas que somadas nos trouxeram até aqui, né? Com certeza. Antes de deixar ela entrar na nossa história e poder compartilhar isso que a gente gosta muito, eu só queria recuperar lá no início que você disse sobre, pontualmente, que o tema basicamente ia girar em torno de restauração. Certo. Existe uma ideia, no senso comum das pessoas, que o casamento não é bom. Tem gente que anda por aí com camiseta escrito assim, que quando a pessoa casa, game over. Já deve ter visto isso. E, na verdade, esse é um problema, né? Um problema que ele é estrutural, é cultural, das pessoas pensarem que o casamento pode ser o fim de muitas coisas. E, na verdade, o casamento é o começo de um monte de outras, né? E melhores. O casamento, a gente acredita que ele é complementar e ele, dentro do processo de desenvolvimento humano, ele traz consigo essas possibilidades que sozinho a pessoa nunca alcançaria, do ponto de vista da sua maturidade emocional, física e espiritual também. Sem contar com os nossos tesouros, né? Sem dúvida. No caso, Augusto é Beatriz, né? No meu caso, olha só. É Beatriz, no nosso caso, né? E por que eu quis tocar nesse assunto? Porque não é somente sobre... A pauta não pode ser sobre só restauração. Por que a gente não pode melhorar algo que está bom?
por que a gente não pode ter o privilégio de acessar informações que desenvolvam um relacionamento de uma tal maneira que alcance um nível ainda melhor? Então, além de tratar temas como a restauração, eu quero deixar isso bem claro e evidente, porque isso pode aumentar o público-alvo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Quem está dentro de um relacionamento hoje, a partir desses princípios que nós queremos compartilhar, fatalmente vai desfrutar de um tempo ainda melhor se as coisas já estão bem. Isso é importante ser deixado muito claro. Entendi. Poxa vida, que legal. E, na verdade, vocês começaram a tratar casais, né? Tanto na recuperação quanto melhorar o que já está dando certo. Sim. Né? Agora eu acertei, né? Sim. Porque passaram por problemas do casamento, né? Isso. Essa é a nossa história. Isso. Exatamente. Assim como todos os casais, né? Até hoje a gente nunca encontrou, né, meu amor? Um casal que... Por quê? Cada um tem uma história, né, de vida. Então, quando o casal ele se encontra, tem a paixão. Sim. Então, a paixão, você se apaixona ali, casa naquele, né, sentimento, tudo. Tem validade? Oi? Tem validade a paixão? Olha, a paixão, ela costuma durar um ano e meio, assim, aquela paixão. Depois vem o amor. Entendi. Então, o amor aí é uma decisão. Você já conhece, aí em um ano e meio, você já está começando a entender. Aí sim, você vai entender e vai conhecer. Porque é só morando junto, no dia a dia, né? Aí tem conhecimento do temperamento, né? Da bagagem que a pessoa trouxe para dentro do casamento. Entendi. Né? Então, não tem como o casal... até hoje a gente não viu um casal que deu certinho e totalmente não precisou de ajuda. Em algum momento, esse casamento esse casal vai precisar de ajuda. Para entender a sua própria história e para entender a história do outro. Olha só, que legal. Isso. Então, quer dizer, a partir de um problema que vocês tiveram no casamento, vocês procuraram ajuda. Na verdade, nós Fizeram já estávamos para Casados nos separar, né? É. A gente estava assim, a ponto, né? O Casados para Sempre, esse curso foi a última oportunidade. Tipo assim, vamos fazer o curso, caso não dê certo, a gente separa. Exato. Né? E fomos buscar essa ajuda, por quê? Porque, assim como eu falei, né, na nossa vida também não foi diferente. Então, eu com muita situação, né, de família, situação, né, com mãe. No caso dele também não teve uma família funcional, que a gente costuma falar, uma família totalmente disfuncional, tanto da parte dele quanto da minha. Certo. E tinha amor, tinha paixão entre nós, mas tinha essa história. Né, que essa história com o relacionamento interpessoal aí com a família influencia muito e traz, não tem como, traz para dentro do casamento. Então eu não sabia lidar, ele também não sabia lidar e chegou um momento que então é melhor a separação, porque não tinha nada entre nós. Vocês não conseguiam se entender, né? A comunicação. Comunicação. Então a comunicação estava falhando. Olha só, apesar de existir o sentimento, sim, né? Mesmo assim, o entendimento. Então olha que interessante. Entre nós, né? Não havia, nós nos amávamos mesmo, nos dávamos muito bem. Sim. Eu ouvi de uma paciente essa semana. Ela falou assim: Patrícia, eu pensei em me separar por conta da minha sogra. Porque ela não aceita, ela não me aceita como nora, e eu pensei em me separar mesmo, olha, ela tem consciência, mesmo sabendo, puxa, eu vou abrir mão da minha família por conta da minha sogra, que ela não tem um bom relacionamento. Olha o nível que isso influencia um casamento. De influência, né? Então, assim, realmente é muito forte, e não saber lidar com isso... Daí o cônjuge, um fica com raiva do outro. Nesse caso, essa esposa estava punindo o marido. Entendi. Por conta da mãe. E eles se dão muito bem. Olha só, que incrível, o fator é externo do relacionamento dele. Eu não, né, como psicóloga, eu falo para eles, eu não vejo nenhum fator interno entre eles. A comunicação é boa, era algo existe externo amor, que estava causando o problema ali. Isso, a parte externa. Caramba, então quer dizer que a última cartada foi o Casados para Sempre. Daí nós entramos nesse curso. E graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Aí foi restaurado, né? Nós tivemos, né, bastante conhecimento de como é realmente um casamento e sobre o olhar de Deus, né? Principalmente.
Um detalhe, quando você ouve ela falar que são fatores que nós não sabíamos administrar por conta exclusivamente das nossas bagagens, principalmente familiares, não é só com respeito a isso, né? No nosso caso era isso, mas eu também tinha um quadro de dependência alcoólica muito novo. Nós casamos muito novos, né? Eu tinha 19 anos quando eu me casei, mas eu já era dependente, já era um alcoólatra já nessa época. Então, além disso, tinha também um outro fator que é muito determinante para o divórcio em geral, né? São basicamente 3 aspectos que predominam na decisão para o divórcio. É a comunicação, como ela citou, que é um fator, a questão financeira, né? Nós estávamos iniciando nossa vida 2 e era tudo tão difícil, lembra? Muito difícil, E essa questão financeira pesa muito na vida do casal. E, por último, a questão sexual, que, na verdade, também ela é um reflexo das outras duas, que se vai mal a comunicação, se vai mal as finanças, também a questão da intimidade não dá certo. Então, essa última cartada, ela veio bem na hora certa, porque a gente não tinha mais para onde ir, né? Não tinha mais recurso nenhum. Entendi, olha só. Então, passamos pelo curso, fomos restaurados, entendemos muitas coisas ali. Eu entendi um pouquinho melhor, porque começou o meu processo no curso Casados para Sempre. Entendi. Né? Então, começou esse processo. E a partir desse curso, a gente tomou gosto. Falou assim, puxa, quantas famílias, quantos casais, né, que sentiram no coração que vocês poderiam levar esse conhecimento adiante e salvar, restaurar ou melhorar o casamento de outras pessoas. Não só o casamento, né? Vamos dizer, o relacionamento. Sim, mais mesmo amplo, porque né? nós trabalhamos também com noivos, né? Não especificamente só com casais. União estável? Sim, também, né? Aí o que acontece? Com relação ao curso, o sentimento que gerou no nosso coração depois de nós termos passado pelo curso e nos formado é de que nós tínhamos essa sentença já predisposta para nós de declararmos um para o outro que se não desse certo nós nos separaríamos. Então, não fosse o curso, nós não teríamos a nossa família constituída. E quando terminou, o sentimento que nós tínhamos era de muita gratidão a Deus. Sim, porque nós nos amávamos. Certo. Nós já tínhamos o Augusto com 1 ano. Então, aquilo que Deus proporcionou, que restaurou o nosso casamento, abriu os nossos olhos, né? Por entender que casamento não é o que ela achava, não é o que a mãe dela dizia para ela, e nem muito menos o que ela viu na televisão de todas as novelas que ela assistiu. Casamento não era aquilo que eu via dos meus pais fazendo, um com o outro, não era aquilo que eu tinha como senso comum e nem o que Hollywood me mostrou. Existe uma fórmula correta para casamento. Existe algo que, se você põe em prática, dá certo em qualquer relacionamento. E esta fórmula está contida dentro deste curso, Casados para Sempre, porque esse curso ele foi extraído da Bíblia, então é o modelo de tratativa do marido para a esposa e da esposa para com o marido a partir da ótica de Deus, é aquilo que Deus espera para o relacionamento do casal. Então, não tem como não dar certo. Olha só que legal. Dentro do curso ou dentro do trabalho que vocês desenvolvem, vocês trabalham os conflitos e o autoconhecimento? Isso. Eu, como psicóloga, assim, para mim, a base é o autoconhecimento. É entender o temperamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um temperamento mais forte. Certo. E até não ter esse conhecimento, eu negava isso em mim. Porque eu buscava ser uma pessoa que eu não era e que eu nunca ia ser. Então, eu olhava para as mulheres, por exemplo, hoje eu só tenho mulherada, eu brinco que eu tenho só mulherada brava no consultório. Aquelas de temperamento forte, que eu brinco, eu falo que Deus olhou e falou assim, não, eu vou mandar todas as minhas filhinhas bravas para você cuidar. Porque eu passei por isso. Então, quando eu entendi sobre os temperamentos, eu falei, tá bom, eu tenho um temperamento forte, eu preciso trabalhar esse temperamento, né? Não é saber administrar o temperamento. Isso. O temperamento, eu costumo falar que é assim, é um tempero. Então, temperamento forte é tipo uma comida salgada, muito salgada. Quem gosta de uma comida muito salgada? Eu não gosto, insuportável comer. Mas também tem aquela comida que é uma comida sem sal, comida sonsa. O equilíbrio. Que seria um temperamento fleumático, né? Um temperamento tranquilo, calmo, que não tem atitude. Então, você veja bem, não tem um temperamento que é bom e é ruim. Não existe isso. Existe um temperamento que precisa ter um equilíbrio e ser um tempero nas nossas vidas, um tempero equilibrado.
Então, mesmo a pessoa temperamental, que é o colérico, precisa ter esse equilíbrio. E o fleumático também precisa também ter um equilíbrio para não ficar naquela zona de conforto, né? Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento é fundamental. Para quê? Para que dentro do casamento eu me conheça, eu sei os gatilhos que, né, as situações que não me agradam, que possivelmente eu vou ficar nervosa, e eu preciso conhecer o meu cônjuge, né, a história dele, qual foi a situação, né, que ele passou aí na infância, na família, e também dos filhos. Porque veja bem, o que eu sempre, né, converso com as mães no consultório, não aceita. Porque meu filho deve ter algum problema, e às vezes é um adolescente, é uma criança introvertida. Então, certo. Se não entende que é uma criança introvertida, os pais vão querer fazer dessa criança, né? Você precisa brincar, precisa falar, precisa sair com os amigos. Olha como é importante. Entendi. Isso gera muito conflito, porque não tem esse conhecimento do filho que é introvertido, que é extrovertido, do temperamento que ele tem. Olha só, você tocou num ponto muito importante, que inclusive vou colocar agora. E aqueles casais que têm um filho autista, que o problema ainda é maior, um grau de autismo muito alto. Sim. Então, isso também deve ser um problema bem sério, Sim. né? Porque se uma criança que é introvertida já causa no casamento ou numa união estável, no relacionamento, um problema, imagina uma criança que tem uma deficiência. Sim. O que pode causar? Na verdade, assim, muitos pais não têm esse conhecimento. De uma criança que tem TDAH, por exemplo. Né? Hoje, por conta da internet, é muito falado isso. Então, a internet trouxe isso de bom. Então, é muito falado sobre a saúde mental, né? Sobre as situações, né, como identificar uma pessoa, se ela é autista, né? Se ela tem um TDAH. Então, isso traz muita informação. Entendi. Mas, assim, é muito normal os pais caírem numa negação. Então, vê que tem uma situação, o professor até alertar, olha, é melhor levar para ver se tem, né? Eu percebo, por exemplo, o TDAH. Percebo que o seu filho fica muito... disperso. Muito disperso, não foca, né? E os pais caem numa negação. Ou aquela hiperatividade, né? Isso. Então, não às vezes para, não né? tem... Às vezes os próprios pais olham e falam, não, é normal, tá tranquilo, não tem não. Agora, perdão. Pensando num caso onde a família já conseguiu diagnosticar, Sim. É um desafio. Sim. Então, mais do que nunca, né, o marido tem que ter uma atenção especial com a esposa tem que ter uma atenção especial com o marido, porque uma grande parte da energia do casal vai ser utilizada no cuidado da criança, uma vez que já foi diagnosticado. Porque se é diagnosticado, então a forma de trabalhar a relação, ela tem uma outra ótica. É diferente. Então, quer dizer, nesse momento é importante você ter um suporte Sim. para poder conseguir utilizar a energia que sobrou para o casal. Sim, sem dúvida alguma. Porque ela vai despender mais energia para aquela criança, para aquele adolescente que tem um TDAH, ou então aquela criança que tem um autismo, que a gente sabe que, dependendo do grau, é bem difícil. É bem difícil. Tá? É bem difícil. Isso realmente deve estressar muito os casais. Então, a preparação, o cuidado, o suporte profissional... Mais do que nunca é necessário procurar ajuda. Por quê? Se já, pra gente que trabalha com casais há tanto tempo, identifica que se não há um problema desse na família, se às vezes o casal nem filhos tem, já é muito difícil. A vida a dois, né, precisa de suporte, de conhecimento e de ajuda. Imagina. Quando tem um caso assim, eu diria que é fundamental. Olha só. Vocês têm 20 anos que estão ministrando para casais. Sim. Então já viram de... Não digo de tudo, porque sempre tem uma novidade, né? Sempre tem. Sempre tem uma Sempre novidade. aparece um caso sempre diferente. tem uma peculiaridade ali Sim. diferente. Mas já devem ter tido muitas experiências, né? Bastante. Com muitos casais. Isso daí é válido também para o know-how de vocês, entendeu? De saber quando já se aproxima, quando a pessoa começa a contar a história, já sabe mais ou menos Isso. qual é o ponto que tem que tratar ali, né? Pra gente hoje, isso é tão... não normal, né? Mas há essa vivência, essa experiência maior, por conta do tempo já desprendido nessa atividade, que quando a gente recebe um casal, quando a gente recebe uma demanda, é muito comum, né, meu amor? Quando a gente
acaba de falar, a gente expressa com naturalidade que o caso deles é simples e que vai dar certo. As pessoas se espantam porque quem está dentro do problema Acha que é é o fim do mundo. Mas para nós que já estamos habituados a lidar, dar a mão para o casal e levá-los até essa questão da sair do problema e chegar à solução, para a gente vê que são coisas fáceis, são problemas simples, não são tão profundos. Tem casos que são muito profundos, tem casos que são graves, tem casos que envolvem muitos fatores que são difíceis, mas uma boa parte acaba que eles dentro do problema pensam que é algo indissolúvel. E a gente olha e fala assim, calma. Na verdade, no primeiro dia, né, por exemplo, terapia de casal. A terapia de casal, falando da terapia sistêmica, e que nós abordagem seria que a minha próxima pergunta. O que é a terapia sistêmica familiar? Então, a terapia sistêmica, ela tem uma visão não somente em um paciente. Quando uma esposa me procura, eu vou olhar para a esposa e vou olhar para o contexto familiar dela. Então, eu vou ter um olhar para o marido, para os filhos, né? E quando alguém, por exemplo, me procurar, você faz terapia de casal? Eu falo, faço, né? Então, vamos conversar, vamos marcar uma primeira sessão. E ali eu explico, a terapia de casal para nós, eu não faço já no primeiro momento. Então, eu gosto de trabalhar no individual. Por conta dessa história. Começa pelo individual, sim, é assim que funciona uma terapia de casal. Por conta dessa bagagem que os dois trazem. Então, ontem mesmo eu tive, né, uma primeira sessão com um casal, e para mim não tem problema. Eu não gosto de trabalhar com os dois juntos, porque eu sei que vai ter algum conflito. Entendi. Né? Mas o primeiro pelo menos naquele momento tem que ser individual, mas né? eu deixo à vontade no primeiro e eu explico, eles entendem muito bem. Então, ontem tive uma primeira entrevista e deu um conflito. Então, o que um falou, o outro não gostou de ouvir. Então, essa dinâmica, eu acho que não acrescenta muito. Tá. Por isso, a terapia é individual. Então, nós vamos trabalhar bem essa história, né, do esposo, a história da esposa. O autoconhecimento. A gente vai ter essa visão, tá bom, seu cônjuge, ele tem esse comportamento, mas porque ele passou por isso, e ele vai entender na história dele e do cônjuge. Quando eles estiverem com esse entendimento, com esse autoconhecimento, né, que eu entender que tá afiadinho, que tá legal, aí sim a gente coloca os dois juntos. Por quê? Porque a terapia de casal, para nós, né, não tô falando que esse modo é o certo, né? É um modo que nós entendemos, com a experiência que você já tem, acrescenta muito mais para o casamento. Então, quando nós vamos fazer a terapia de casal, a gente vai proporcionar um momento muito especial para o casal. Então, aí a gente vai começar a resgatar esse amor, como vocês se conheceram, e os dois vão contar junto, a admiração. Então, é uma noite a qual o nosso olhar é para que quando eles saiam, eles não vão para o carro, ou quando ele é online, que eles vão fechar a telinha ali, que eles não vão brigar, por exemplo. Então, essa já nossa, é um ganho ali, né? A nossa preocupação é de não proporcionar esse momento de fazer perguntas, levantar questões, e aí eles vão ficar sozinhos e não vão saber administrar isso. Entendi. Entendeu? Então, por isso a gente prefere no individual até chegar o momento de fazer a terapia de casal. Estou falando aqui com o pastor Reginaldo Costa e com a pastora Patrícia Alves. Estamos tratando de assuntos referentes a casamento, restauração de matrimônio e também fazer com que aqueles casamentos que já estão dando certo possam melhorar ainda mais. Está trazendo experiências super válidas aqui para a sua vida, com o seu relacionamento, com o seu cônjuge, com o seu companheiro. Então vale a pena você estar ligado aqui nesse bate-papo que está super importante. E digo para vocês, o aprendizado, o conhecimento que está sendo colocado aqui diante de vocês, isso pode fazer uma diferença na sua vida familiar sem igual. Então é importante você estar ligado aqui no nosso podcast. Vamos lá continuar. Terapia de casais. Então, a terapia sistêmica familiar começa tratando individualmente para que você leve o autoconhecimento para o cônjuge, sim, para que ele identifique qual é o problema.
É mais ou menos isso, pastora? Na verdade, o que eu procuro identificar já no primeiro contato ali com o casal, no primeiro dia. Nós buscamos, assim, como psicólogos, entender qual é o sofrimento. Então, eu busco entender qual é o sofrimento, qual é a dor desse casal. Então, no primeiro dia, eu já direciono ele. Então, eu ouço bastante eles. Dura em média 1h30, ontem durou 2, né? 2 horas. Não. Então, eu dou a atenção necessária. Eu não fico no primeiro dia eu já cheguei até 2h30 conversando. Então, deixa eu só entender, pastora. Então, no primeiro contato é o casal? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu deixo, pode se ser o casal às vezes. faz questão, né? Se o casal faz, né? Porque para eles é novidade. Você deixa à vontade. Né? Eu deixo à vontade. Vamos para a terapia de casal, tanto que tem um casal lá dentro. Isso. Então, para mim, depois eu deixo bem claro. Isso não foi uma terapia de casal. Isso foi um bate-papo para eu entender como que eu vou poder ajudá-los nesse sofrimento e nessa dor que vocês vieram buscar ajuda. Então, eu preciso identificar essa dor. E aí, o que eu faço já no primeiro momento, no primeiro dia? Eu vou direcionar. Então, eu vou falar para eles, olha, o caso de vocês, né? Nós direcionamos o casal, já temos esse olhar, né, meu amor? Esse olhar, tipo, o caso de vocês, a gente vai caminhar com a terapia por essa direção. Entendeu? Então, já no primeiro dia... Você já começa a estruturar o tratamento. Uma intervenção. A gente vai montar uma intervenção especificamente, né, para aquela dor que ele está sentindo. Então, a gente já vai falar no primeiro dia. A situação de vocês é essa, essa e essa. Então, esses 20 anos nos proporciona e nos capacita a ter essa visão, né, entre a fala de um, do outro. A gente ali, tudo para ali. Começou a sessão, a gente olha tudo, o comportamento, a fala, tudo isso vai... E no final da sessão nos capacita ali a olhar, ter esse olhar, né, clínico. E falar, olha, a situação de vocês é essa. Isso. Eu já vi que esse tratamento ele é limitado, ele não é de uso contínuo, digamos assim. Isso. É isso mesmo, Tem um tempo, professor? isso. Tem um tempo, e cada casal tem um tempo, é estabelecido, são 3 meses de tratamento, são 2 meses, 1 mês. Não, para esse casal é 1 mês, para aquele casal 2 meses, ou está padronizado alguma coisa? Não é padronizado, né? Não, a gente não fala de tempo, né? Mas sim, é limitado. Então, vai haver um momento que eu vou dar alta, né? Que a gente costuma falar, olha, vocês já estão... Eu falo que a terapia é uma muleta, assim, que você está andando e precisa dela por um tempo. Entendi. E vai chegar um momento que você vai deixar do lado, falando, agora eu não preciso mais. Agora já ando com mas pode ser que na frente tenha a manutenção. Então, vem alguma situação, não está tendo uma comunicação. Então, correndo para terapia, aquilo se resolve rapidamente. Porque às vezes a comunicação do casal está muito falha. O que não pode deixar acontecer é as situações do casamento acontecer, virar aquela bola de neve. Porque quanto mais problemas, né, jogado embaixo do tapete, mais difícil é o processo. Entendi. Não é impossível, é difícil. E aquele casal que chega no consultório e você detecta que não há mais admiração recíproca? Perdeu a admiração. A admiração, pra gente, é um ponto fundamental da relação. Então, pro marido, vou falar agora como se fosse de mim, né? Para o marido que, eventualmente, diante dos olhos da sua esposa, perdeu a admiração, é um caminho difícil. Não é impossível de ser percorrido, mas é um caminho difícil. Então, isso está diretamente relacionado ao sucesso da terapia, do acompanhamento e do resgate dessa admiração, está diretamente relacionado com o ego do rapaz, porque se ele não reconhecer que errou e que precisa resgatar, tal qual quando ele queria conquistar a moça quando estava namorando... Agora vai ser o resgate. Exatamente. Se não houver esse entendimento, provavelmente não vai acontecer a restauração de maneira eficaz. Uma vez que, do outro lado, quem conhece quem foi aquele marido, quando vê toda a atitude, pode passar pela cabeça da pessoa que é artificial, que está fazendo isso só para voltar, não é sincero. Quando você promove um gesto, quem está recebendo ele sabe discernir, qualquer um sabe discernir se aquilo está sendo sincero ou não. Ou não, E se é algo forçado, se é algo não intencional, se é algo exclusivamente para que coloque-se um pano quente ali e fique bem a situação,
se não houver esse entendimento de que há necessidade de resgatar a admiração, tem chance de não dar certo. Mas é possível, e já posso adiantar, é possível, mas é caro. É um Entendi. procedimento caro da parte do homem, porque fere um pouquinho o orgulho. Uma dúvida que eu tenho certeza que os nossos espectadores têm. A admiração, ela é proporcional ao amor? Se confundem, não se confundem? Como é? Perdi a admiração, acabou o amor? Como é que funciona isso, pastor? Lá no começo nós falamos que na nossa relação havia a paixão, e também depois de entendendo como nós somos um com o outro, a gente descobriu que nem tudo são flores, né? Sim. Mas aí houve uma decisão, houve o amor na nossa vida e a partir disso a gente buscou a restauração, o curso e tudo mais. Então o que acontece? A paixão, ela não tem nada a ver com o amor. E a admiração, ela tem relação com o amor. Mas ainda que possa ter ali um arranhão na nossa imagem, e isso machuque um pouco a admiração do nosso cônjuge por nós, o que sustenta uma relação é essa decisão de amar. Ainda que, né, eventualmente não tenha uma tão grande admiração como já teve. Porém, apesar dessa decisão de amar, com o dia a dia, a rotina e uma série de hábitos nocivos para a relação, o amor pode se esfriar. Então, o amor sustenta a falta de admiração, mas não por muito tempo. Então, eu pergunto, dá para resgatar a admiração? Dá. Dá para resgatar a admiração a partir do entendimento do amor. Foca nas qualidades? Foca nas qualidades é uma coisa, é uma parte, é um bom início, eu diria. Mas vai além. Porque o nosso conceito de amor, ele é romântico. Nosso conceito de amor, ele vai diretamente relacionar a emoção com o coraçãozinho. Meu amor, você me permite? Quando nós, né, éramos pequenos, o que colocaram muito pra gente? A princesa e o príncipe. Sim. Entendeu? Então, quando a gente casa, mesmo que no nosso inconsciente, porque quem rege a nossa vida não é o nosso consciente, é o inconsciente, tudo que a gente vivenciou. Então, aquela historinha de princesa, príncipe, casamento, então fica tudo, né? A gente acha que o amor É o conto isso. de fadas, né? Gera uma Exatamente. baita expectativa. E o casamento não é um conto de fadas. O Exato. amor não é essa emoção toda. O amor é uma decisão. É porque, inclusive, existe uma confusão. Porque quando a pessoa casa, normalmente casa apaixonado, Sem dúvida. entendeu? Então Sim. há uma confusão. Acha que a paixão vai ser para sempre. A paixão é para sempre. Não. Agora, tem uma coisa interessante, que é bom que os nossos companheiros saibam, né? E que a gente, como terapeuta, pode ajudar. Pode falar. Existe, assim como eu comentei, que o conceito de amor é romantizado e as pessoas logo pensam que o amor é uma emoção e não uma decisão. Existe, como eu falei lá atrás, que para muitos o casamento é o game over, né? Existe o conceito de que a gente, quando se casa, não tem a mesma vida de paixão, a mesma vida de intensidade afetiva. E não é verdade. É só uma falta de treino e uma falta de identificar qual é a finalidade do casamento. Muita gente namora para casar. Sim. E a gente, na nossa terapia, na nossa condição de poder ensinar as pessoas sobre casamento, a gente ensina eles a casarem para namorar. Olha que diferença. Olha só. Então isso Uma faz inversão aí, faz né? toda a Inversão. diferença. Por quê? Porque não há espaço para diminuição da admiração, do afeto, até mesmo da paixão. Poxa, interessantíssimo. Reacende a chama. Reacende E aí a já chama. perguntaram pra mim, por exemplo, mas é possível? 29 anos? Mas vocês são apaixonados? Vocês, né? Sim, a gente cultiva isso. Então, o nosso momento, por exemplo, a minha filha tem 17 anos, ela concluiu o ensino médio. Certo. Então, não sei nem se eu comentei com você, mas ela virou pra mim e falou assim, mamãe, que bom que você e o papai, né, se dão muito bem e cuidaram do casamento de vocês. Por quê? Porque agora não tem os filhos. Agora ela vai trabalhar, ela não depende muito de mim. Então, é como, né, os filhos se vão. E quem Sim, vai com ficar vai certeza. ser o cônjuge. É verdade. Então, se eu não tivesse cuidado dele e ele cuidado de mim, nesse momento ia ficar, nossa, mas e agora? Eu vou cuidar de quem? É porque os filhos vão.
Exatamente. E no final quem fica é o casal. Sim. Já pensou o casal ficar junto sem filho, sem ter demanda, sem ter algum tipo de propósito e sem paixão? Mas para isso precisa Verdade. cuidar, é que nem um jardim. Isso. Um jardim, ele precisa ser cuidado, precisa tirar aquelas folhas que não tá legal. E o casamento, né, a gente compara como se fosse um jardim. É isso mesmo. Com a experiência que vocês têm, já chegou algum casal lá e vocês disseram assim, ó, realmente não tem jeito, tem que divorciar? Já. Infelizmente. Já é né? Nós podemos falar que 98, 98,5. 90 é restauração. Mas tivemos um caso que a gente se A orientação sentou foi? e a orientação foi separação. Por quê? Porque estava tendo já pressão psicológica, né? Violência Violência doméstica? física, então nesse caso não tem como. E mesmo assim a gente orientou não a separação, nós orientamos a separação de corpos. Por um Então mesmo período, assim a gente falou para eles, não vão direto para separação, pro divórcio direto. para o né? divórcio. Então, sabe, separem, vamos cada um para sua família de origem. Deem um tempo na Deem um relação, tempo. oxigena a relação. Sim, e daí no final eles decidiram realmente se separar. Ficaram um tempo assim e depois se separaram mesmo. É porque eu penso assim, né? Sem ter o conhecimento que vocês têm. Mas na hora que parte para pressão psicológica, cometimento de violência doméstica, realmente perdeu o respeito. Sim, E a perda do respeito aí já realmente... Aí o respeito, ele é base para o amor. Eu diria que amar começa a partir de saber respeitar o outro. Esse tem vínculo direto, relação direta. Entendi. Quando acaba o respeito é mais difícil. E aquele que é colérico casado com a fleumática? Como é que funciona isso aí? Vamos inverter. Aquela que é colérica casada com o reumático. que é o nosso caso. É É exatamente É o nosso desafiador. caso. É desafiador. isso. É desafiador. Na verdade, assim, já me perguntaram, por exemplo, né? Mas o colérico casado com o colérico, dá certo? Porque imagina, o colérico casado com o colérico, dá certo. Não existe o temperamento ruim, senão a gente vai colocar, não, porque o temperamento colérico é muito ruim para casar. Não. E não existe isso. Entendi. Então, por exemplo, o que existe, né? Eu, no meu caso, que eu tenho um temperamento mais forte, e meu marido um temperamento mais brando, né? Então, houve muita paciência da parte dele. Até eu ter esse autoconhecimento, até eu entender que eu fazia ele sofrer por conta... O colérico, o que que é? As coisas precisam acontecer na minha hora, do meu jeito, né? Então, por exemplo, ontem, conversando com esse casal, fazendo a primeira entrevista, nós estávamos conversando, ele tem 45 anos. E eu olhei para ele e eu falei assim, puxa, você sofreu até aqui. E ele sofreu. Hoje ele tem esse entendimento através da internet, que ele começou, né, pesquisar, olhar e falar, puxa, eu preciso de ajuda, porque eu tenho a situação aqui. Então, ele sofreu muito tempo. Então, o conhecimento, que importante esse seu trabalho, né? Que importante esse canal aqui para a sociedade. Por quê? Esse é o nosso Porque objetivo. o conhecimento muda tudo. Muda tudo. Né? As pessoas olham e falam, puxa, eu tenho um temperamento para trabalhar. Tem as 5 linguagens do amor, por exemplo. Sim. Né? O ser humano tem uma linguagem que ele gosta de dar amor, de receber amor e dar amor. Então, olha como o negócio é mais complexo, olha como o autoconhecimento é muito importante. Poxa, é realmente importante a gente compartilhar o conhecimento Sim. para que chegue realmente na cabeça dos espectadores, das pessoas que estão passando por uma situação complicada do casamento e também aquelas pessoas que querem dar o upgrade, que querem melhorar ainda mais o seu relacionamento, o seu casamento. Isso é Só importante, né? complementando aqui sobre o temperamento, eu costumo falar que assim, o ser humano ele é condicionado. Na psicologia a gente usa muito essa palavra, condicionamento. Então, por exemplo, essa mulher brava, ou vice-versa, o homem bravo, né? Ele vai acabar condicionando o cônjuge. Então, a atitude dele, por esse comportamento bravo, sem paciência, vai condicionar. Então, o cônjuge, ele começa a não querer falar, porque tem medo da reação. Então, vai chegar num ponto do casamento
que o Perde a liberdade, cônjuge né? que é fleumático, por exemplo, ele vai gritar pelo amor de Deus, eu só quero paz. Eu quero paz na minha vida. Só que esse colérico ou essa colérica vai se sentir muito mal também em algum momento. Puxa, o problema sou eu, mas ela não consegue sozinha administrar tudo isso. Então ela até pensa, não, calma, eu vou me controlar, eu não vou estragar o ambiente, tudo, mas ela não consegue sozinha. Quando ela vê, ela já explodiu de novo, ela já falou de novo e ela entra no sofrimento. Já entendi. Entendeu? Nossa. Então, por isso que ela precisa da terapia, para ela descondicionar, ela está condicionada a um comportamento. Então, normalmente, ou porque a mãe foi muito brava, o pai muito bravo, exigiu muito dela, entendeu? Então, ela tem que descondicionar para nós condicionarmos a um novo comportamento, para ter uma vida mais leve, um relacionamento mais em paz. Caramba, a importância da terapia Sim. na vida de um casal que tem um relacionamento ou uma união estável, alguma coisa assim, Sim. é importantíssimo. E sem realmente. falar dos filhos. Sem falar dos Porque filhos. os filhos estão vendo tudo isso. Com certeza. Então, os filhos estão ali vivenciando aquele lar que, né, a mulher brava, vendo o pai, às vezes, né, que é mais omisso, né, que não tem muita atitude. Não se posiciona. Né, e assim, não, às vezes, e às vezes essa falta de posicionamento é que sustentou o casamento, por exemplo, a paciência, É verdade. o amor de ter tomado uma decisão, que foi o nosso caso, né, meu amor? Então, É isso mesmo. meu esposo, ele tomou uma decisão. Eu amo mesmo assim. Quando eu entendi, quando eu né, fiz terapia e tive o autoconhecimento, eu falei, meu Deus, como que o meu marido tá casado comigo? Como que... E eu perguntei para ele, meu amor, como você aguentou? Por quê? Porque a partir do momento que eu trouxe a consciência, eu entendi, nossa, não precisa disso. Eu não preciso ser tão pesada para o meu lar. Sabe, para os meus filhos, a cobrança, exigir, isso aqui. Não precisa de nada disso. Entendi. Mas é só através do autoconhecimento. Gente, nosso bate-papo maravilhoso. Um prazer recebê-los aqui. Teria muito mais coisa para a gente conversar. Sim. Deveria ter dividido isso aqui em 2 episódios, mas eu quero dizer para vocês que foi um prazer e uma honra poder contar com o compartilhamento do conhecimento de vocês aqui comigo, com os espectadores. Gente, conversei aqui com o pastor Reginaldo Costa e com a pastora Patrícia Alves a respeito de restauração de casamento, como você pode trazer de volta a admiração um pelo outro, temperamentos, autoconhecimento. Vale a pena você assistir esse bate-papo nosso aqui, ou ao vivo, ou então no outro momento. Vale a pena, porque o conhecimento que eles trouxeram aqui podem salvar famílias. E isso é muito importante. Esse é o papel do nosso programa Aqui Seu Direito. Trazer utilidade pública, conhecimento, trazer informações que possam melhorar a sua vida no dia a dia. E foi um prazer recebê-los aqui, pastor Reginaldo, pastora Patrícia. Foi todo e eu nosso. quero dizer para vocês, dar um alô aqui, pessoal da rede social, e também passar o contato de vocês para as pessoas que precisam desse tipo de tratamento, de terapia, para resgatar o seu relacionamento, seu casamento, ou melhorar o seu relacionamento. Pode falar aqui, direto para a câmera. Nós agradecemos a oportunidade, né, de estarmos aqui. Para a gente é uma honra também. Sim. Aceitamos esse convite com muito carinho e queremos dizer, né, que estamos à disposição. A Patrícia vai passar o nosso contato para que as pessoas que queiram saber mais sobre isso ou necessitem de ajuda nos procurem. E a gente tem esse compromisso de querer ajudar os relacionamentos, né? Você que está no casamento, está numa união estável, que você percebe que dá para melhorar a relação de vocês, ou que está havendo algum conflito, alguma dificuldade, não hesite em procurar ajuda. Talvez a ajuda seja a única forma de conseguir dar a volta em toda essa situação. E para nós é um prazer, é um compromisso de vida nós podermos ajudar as famílias. Sim. Passa contato, pastor. Isso, e assim, não desista, né, do seu casamento sem buscar ajuda, sem buscar esse autoconhecimento. Então, é possível sim restaurar a tua família, o teu lar, né, e para maiores informações, se vocês quiserem acessar lá o Instagram,
psicóloga Patrícia Alves, e lá tem o link do nosso consultório, né? O contato e o link. Tá? Então podem só, que legal. entrar em contato. Tem algum telefone para fornecer? Sim, Tem um WhatsApp? O telefone é 932154789. Esse telefone é WhatsApp? É o WhatsApp. Isso, é o WhatsApp. DDD 11. Esse telefone é o telefone do consultório, da secretária, e ela agenda, né, as terapias. Queridos, muito obrigado. Foi um prazer recebê-los. Nossa, Agradeço muito esse conhecimento que foi repassado. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém. Deus abençoe também. Deus o programa. abençoe. Muito obrigado.